Ok, já estamos por aqui. Este é o Além da Bola, em mais uma edição. Nós estamos em Criciúma, em Florianópolis, né? Como sempre. O Renato Semensati lá na capital do Sul, a bela Criciúma e o JB Telles também por aqui e o Mário Medalha também por aqui. Este é o time do nosso Além da Bola. O Mas, Telles eu mas não eu já sei estou não, chegando hein? aí. Tem Hein? certeza que o Telles está em Florianópolis? Não, eu tô Ah, eu chegando tenho. aí, porque tem a festa, pô. Eu tô indo para a festa, vocês não foram Não, é convidados? que nós estamos fazendo um programa muito especial, porque hoje tem uma festa depois do programa, né? É, A gente não sabe ainda qual é o local, mas ao longo do programa nós vamos descobrir o local dessa eu festa. sei, recebi o Procura no convite e Google. estarei presente. Nós vamos procurar no Google. Sugestão do Ó, aniversário. o único que pode saber com exatidão é o Semensato. É, o, uma vez eu vi um ratinho dizer assim: hoje eu estou de aniversário, a festa vai ser na faixa. Aí os caras, tipo, de graça? Não, na faixa dos 200 pau para cada um. Eu acho que vai ser um negócio parecido. Então tá, pessoal. Nós vamos iniciar esse programa aqui de uma forma muito especial, já revelando de cara para depois a gente entrar no futebol. O nosso mestre JB Telles, José Bonifácio Telles, está soprando velhinhas hoje, está de aniversário. O Facebook inteiro sabe disso, né? Não, nós não estamos dizendo nenhuma novidade aqui. E eu queria que vocês. Nós vamos fazer uma rodada aqui de falações, né? Vamos, por favor, não passem de alguns segundos, que eu tenho uma surpresa para o nosso aniversariante aqui. Medalha. Não, então eu fico com a surpresa. Ah, então tá. E o Semensati, e aí, Semensati? Não, o meu vizinho, JB Teles, muitos anos de vida. O resto ele já tem, só saúde e muitos anos de vida. O resto ele já tem. Tá Cobertura em certo, Miami, muito dinheiro, tem tudo, não precisa de mais nada. Só saúde para chegar no 100 tranquilo. tá certo. O homem é completo, né? O homem é Por isso completo. que eu falei, não se sabe onde é que o Telles está. Se é em Camboriú, se é em Florianópolis, se é no Paraná, entendeu? Eu estou achando que esse fundo aí é fake. Eu antes de mostrar duas coisas que eu separei para o nosso amigo aqui, que eu sei que ele vai gostar de rever. Eu estava aqui me matando rindo antes do programa, porque eu estava vendo aqui uns 4, 5 programas do nosso Walter Souza. Ao longo da vida, eu aprendi a ter dois grandes amigos, né? O Walter, que já se foi, mas eu aprendi a gostar desses dois, né? E no início, confesso que eu tinha uma distância assim, deles e tal, né? Mas eu fui me aproximando e fiquei apaixonado pelos dois. E o Walter Souza teve uma vez, o Walter chegou a ter programa lá na RW Brasil, né? Que ele ficava contando as histórias do Souza, né? A gente ria, mais ria do que fazia programa, né? E lá pelas tantas, não sei se o Telles lembra disso, o Telles ligou para o Walter durante a gravação do programa. E aí eu botei o Telles no ar, né? E aí o Walter de novo sacaneando o Telles, né? Falando lá de um passado de, sei lá, de 30 anos atrás, que ele estava num lugar e mandou ligar e não estava. Eu sei que eles fizeram um rolo que eu não entendi nada, mas a risada foi geral. E eu me lembrei isso com muito carinho. Eu tentei achar esse momento, porque isso ficou registrado, está lá na RW Brasil, da TV lá, no canal, mas não tive tempo a tempo de chegar aqui. Mas eu acho que tu lembra disso, né, Teles? Lembro, sim, lembro. E essa história do Walter, o Walter foi um cara com quem eu tive sempre uma relação de amizade muito forte. Deixa eu melhorar aqui a minha. E, foi uma pessoa muito querida, né, na minha vida, porque quando eu cheguei, quando eu comecei a trabalhar na RBS em 1979, em Florianópolis, que antes havia trabalhado lá em Porto Alegre, o Nelson Sirotsky me chamou um dia naquela casinha que eles estavam criando ainda, a empresa lá no Morro da Cruz, e disse: olha, ele e o Ariel Bottaro e o Delcio Fiorin. E ele disse: o esporte vai ser contigo.
tu podes contratar 2 pessoas, um comentarista e um repórter. E eu, de imediato, então, sugeri para eles, na verdade, ele não disse pode contratar, pode indicar 2 pessoas, né? E eu sugeri para eles o Newton César Viegas, que era uma pessoa fantástica, um amigo de fé, irmão, camarada, e o Walter Souza. E com os dois, nós fizemos o primeiro jogo da RBS em 1º de maio de 1979, Avaí 3, Carlos Renault 1, no estádio Orlando Scarpelli, o primeiro gol do Lorival Boca de Mina, foi o primeiro gol narrado na RBS, gravado pela RBS. Boca de Mina que mora em Criciúma, ele é de Criciúma, jogava no Avaí e mora em Criciúma. Então eu tive uma relação de amizade muito grande com o Walter, e no rádio nós trabalhamos juntos também, na Rádio Guarujá, na Rádio Diário da Manhã e depois na Guarujá. Nós fomos fazer uma jornada esportiva em Natal, América de Natal e Avaí. Me parece que foi a primeira participação do Avaí no Campeonato Brasileiro, acho que foi em 76, não estou lembrado o ano agora. E como eu morei em Natal, no início da década de 70, eu morei em Natal, trabalhei lá na Rádio Cabugi, na Rádio Poti, e eu tinha um certo conhecimento. Natal ainda bem menor do que é hoje, que é uma cidade belíssima. Para mim, a melhor cidade do Nordeste é Natal. Depois Natal, João Pessoa, são as 2 melhores cidades para se viver no Nordeste. E o Walter foi num voo depois de mim. Eu cheguei antes, eu queria fazer algumas visitas, conversar com alguns amigos, fui antes. Quando o Walter chegou na portaria do hotel, eu tinha saído, tinha deixado um bilhete para ele, Boate Mustang. E isso ele gravou para a vida inteira, e ele foi para lá, evidentemente que tinha um nome de Boate Mustang, era na Praia da Ponta Negra, e tinha uma área muito grande de refeições, enfim, era um lugar bem aprazível. Refeições em geral. Não era, era Tá certo. um evento, era um recinto muito bom, todo o pessoal do esporte se reunia ali. Era o local onde todo mundo que gostava de futebol, naquele tempo mais futebol, só futebol, né, de América e ABC e o Alecrim, se reunia naquele local. E eu guardei o Walter lá para comer uma carne de sol. Nós tínhamos ido era na Ponta Negra, mas nós tínhamos ido na Praia da Ribeira, pegar o então presidente do América, Dilermando Machado, se Que não me ano falha a isso, memória, Etel? Dilermando Machado. Isso foi em 1969 para 70, 1970 praticamente. Barbaridade. 70, 71, uma É coisa, história. eu tenho que olhar os arquivos. O Medalha levantou o dedo ali, que ele lembrou de alguma coisa? Não, mas já me arrependi de ter levantado o dedo. Acho que ele estava lá na Mustang também. Não, Eu acho que ele estava na Mustang também. pula Um essa, dia eu vou pula contar a essa. história do Mário Medalha. Eu e o Mário Medalha transmitindo um jogo também do Avaí, em Rosário, na Argentina. Lembra, Mário? Contra Avaí, Newell's Boy e Rosário. E temos umas andanças boas lá, transmitindo um jogo pela Rádio Diário da Manhã, eu narrando e o Mário de comentarista. Tu vê que nós somos amigos faz muito tempo. Você sabe que eu sou cidadão de poucos amigos, né? Eu tenho muitos conhecidos, mas amigos eu tenho muito pouco. Porque eu sou um cara muito radical. Minha mulher até me critica muito sobre isso. Para mim não tem 44, é 4,88. Tá certo. Não, Eu não tenho. sabemos disso. Isso aí tu pode pular que nós Não, eu sabemos sou disso. muito radical. Se eu não Tá, gostar da pessoa, eu posso discutir, brigar e tal, não tem problema. tá. Agora, se eu observar nessa relação alguma coisa que me desagrade, eu me afasto, eu não cumprimento mais. É. Eu não me aproximo mais das E o pessoas. sujeito que se vire, Isso, né? isso é ruim, né? Mas eu sou assim, não vou mudar agora na minha idade, eu não vou mais mudar isso aí. Isso eu faço até no comércio, né? Eu vou contar para vocês aqui agora, recentemente eu fui levar o meu carro numa revisão e perto da minha casa, 2 quilômetros. Cheguei lá, deixei o carro marcado para 1 hora da tarde, deixei o carro lá na revisão e pedi para trazer em casa. E a moça disse, não, nós não levamos mais em casa. Eu disse, como? Um sol danado, um sol fortíssimo. Disse, não, então chama um táxi para mim. Não, não posso chamar o táxi. Disse, como não pode? Aí eu tentei chamar um Uber e 2 vezes, itinerário muito pequeno, o Uber cancelou a viagem. Eu fui a pé. Aí eu olhei para a moça e disse, olha, eu vou a pé para casa. Nesse sol, e aí, eu ainda não tinha almoçado, vim almoçar.
mas quando eu voltar aqui, eu não tenho mais o carro da marca de vocês. E passei na frente de uma outra concessionária, que é a Fiat, onde fiz um grande amigo, Sérgio Berkenbrock, ao longo de muitos anos, não está mais lá, que é da família do Felipe. E passei lá, fui bem atendido, gostei. Quando eu voltei para pegar o carro, eu disse para a moça, é a última revisão que eu faço aqui, acabei de trocar de carro. Aí veio o gerente, não, você é o Teres. Não tem, não gosto. Se eu for mal atendido, eu não volto mais daquele lugar, e não volto. E atendimento é tudo Não vou mesmo. voltar. Se um dia eu voltar com a marca, eu vou comprar em Blumenau, em Joinville, em qualquer outro lugar. Atendimento Criciúma, a revenda de Criciúma é de um amigo meu. Mas tudo bem, é isso, eu sou assim. Manda bala aí, meu amigo. Manda bala aí que a surpresa que o Teles está esperando, Tá. outro não tem mais. Não, são coisas singelas, né? Que o Teles é que nem eu, não sei se como vocês também, mas o Teles é um chorão que nem eu. Eu já fiz entrevistas com o Teles, que o Teles disse, não, o futebol me deu tudo e tal, começou a chorar, e eram dois chorando, a gente não conseguia fazer mais programa. Mas eu sou muito com a forma como se trata o futebol. Mas amigos, eu estou no futebol desde os 14 anos de idade, desde os 13 anos. Eu comecei na profissão em 61. Então, Eu estava duas nascendo. coisas que duas coisas que eu tenho na vida, as coisas que eu tenho na vida foi com a minha família e o futebol, o esporte de uma forma geral, mas o futebol de uma forma mais ampla. Então, eu fico muito triste quando alguma coisa de ruim, e isso acontece todo dia, coisa de ruim no futebol, né? Quando acontece, porque eu acho que o futebol precisa ser tratado com mais seriedade. Mas isso é legal, eu admiro isso muito no Teles também. Ele é um cara que se emociona. Tá fazendo aniversário, para de rasgar seda pro cara, Não, tá? mas Vamos logo. um narrador, a gente sabe que começa. Aliás, tu é um cara que está sempre do lado de algum narrador, né, como comentarista, e o Semensati sabe disso. Narrador que não tem emoção não é um bom narrador, né? O sujeito começa precisando da emoção, né? Se não tiver emoção, não. Meu não filho tem uma frase perfeita, Marcelo. Ele diz que futebol no rádio não pode ter meio campo. Ou a bola está no ataque de lá ou está no ataque de cá. Senão o cara que está ouvindo o rádio vai fazer outra coisa. Claro. Tá certo. Olha aqui, ó. Então eu vou começar vamos dizer, pela mais singela delas. Que eu sei que o Teles, como eu sou muito amigo do Teles, eu sei que ele mandou enquadrar. Ele tem isso aqui, mas eu mandei encadernar. Tá? Ele já sabe até do que eu estou falando, né? Olha aqui, Já eu sei. Isso aqui, logo que cheguei aqui em Santa Catarina, eu virei colunista aqui do Diário Catarinense, da revista de domingo, e eu fazia matérias especializadas em rádio. E está aqui, ó, uma página que eu guardo com muito carinho, a página do Gol, J.B. Teles no ar. Eu fiz uma entrevista com o Teles, ó, e eu fiz uma página inteira com o Teles. E ele conta aqui coisas muito interessantes. Então, eu guardo isso com muito carinho. É uma Que jornal é esse? Isso aqui é um encadernado que eu mandei fazer do Diário Catarinense, tá. da época que eu trabalhei lá. Então, está aqui o Gol, que eu como um porto-alegrense, saí de lá achando que o Gol era do Milton Jung, da Guaíba. É verdade. O falecido Milton Jung, que há poucos anos nos deixou aí, eu acho que foi o ano retrasado, o Milton Jung faleceu. Foi uma das razões que a Rádio Gaúcha não me deixava usar o Gol quando eu passei por lá. E o Milton Jung, eu era guri, cresci ouvindo o Milton Jung dizendo Gol. E vim para cá achando que o Teles é que imitava o Milton Jung, né? E fiquei sabendo aqui por ele que era o contrário, né? Mas só que, claro, o Teles chegou em Porto Alegre, o Milton Jung já tinha sido mais ligeiro, né? E ficou o Gol. Mas olha, os dois faziam muito bem. Você sabe que este Gol, ele nasceu num jogo Figueirense e Guarani de Campinas em 1975, numa jogada criada pelo Landi, que era um ponta esquerda capixaba, ponta esquerda do Figueirense, e num gol do Tião Marino. O ataque do Figueirense era Caco, Luiz Everton, Tião Marino e Landi. E eu já estava sem fôlego, foi um jogo muito disputado, e no cruzamento de bola o Tião Marino chegou, eu gritei o gol e tive que fazer uma respiração e continuei gol.
E logo em seguida teve um jogo do Figueirense com o Fluminense do Rio de Janeiro. O Figueirense ganhou de 1-0, gol de pênalti, marcado pelo Adairton, né, que a gente chamava de Adailton, muita gente chamava de Adailton, mas o nome dele era Adairton. E eu, à época, na Rádio Diário da Manhã, eu ajudava, tinha uma participação no programa Vanguarda, feito pelo Adolfo Zighelli, e o Zighelli passou esse gol. O gol do Adairton. E passou a semana inteira. O jogo foi quarta-feira, passou quarta, quinta, sexta. Foi passando que todo mundo pedia o gol, porque foi o Figueirense, naquela época, ganhar do Fluminense era um negócio do outro mundo. Né? Ninguém ganhava tão fácil assim de um time carioca aqui em Santa Catarina. E aí a coisa foi se sedimentando de uma tal forma que virou, até hoje, muitas vezes, quando eu encontro algumas pessoas em supermercado, em reuniões, tá, dizem, o JB, gol, bons tempos. Então foi uma marca realmente que eu guardo com muito Então, carinho. olha aqui, ó. Agora eu vou mostrar, trazer para cá 2 minutos em vídeo. O Teles é um homem de rádio, né? Mas eu vou, já que a gente tem imagem aqui, eu vou trazer para cá uma imagem de um gol, de 2 gols, na verdade, num clássico, no Adolfo Konder, e o Teles foi o narrador desse clássico. Vamos dar uma assistida aí, com uma lembrança, e esse é o presente do Além da Bola para o Teles dar uma conferida aqui. Vamos ver se eu consigo fazer essa jogada técnica aqui, ó. Tá aí a narração do Teles. Vamos ver. O último clássico no Adolfo Konder. Silva, o rebote de Carlos Roberto. Ainda o Carlos Roberto saiu, o Gilson, será um gol sensacional se ele faz. Golaço! Golaço! Carlos Roberto a 35. Um gol magnífico do zagueiro do Figueirense. Ele ameaçou o lançamento. Parou a defesa na linha burra do impedimento. Albeneir e Vanusa estavam adiantados. Tinha tudo para fazer uma boa jogada de ataque. O Edson preferiu lançar para o Albeneir, que já estava marcado. Volta a bola com o Gilberto. Agora Albeneir roubando dele. Ainda Albeneir. Fugiu bem o Albeneir. Golaço! Albeneir! 22 minutos, outra vez um grande gol num clássico. Albeneir, um golaço. 2-0 para a equipe do Figueirense. Vamos ver quem se define. Passos passou, Britinho bateu para o canto, Luiz Carlos. Muito bem batida a falta pelo Britinho. Assis. Deu a Britinho, Luiz Carlos. Albeneiro pedindo agora sim. Demorou demais, tem Oliveira atrás. Amiro Oliveira. Tem Vanusa pela direita. Preferiu bater direto. Gilson. Vanusa. Vanusa tentando Bruno. 2-0 para o Figueirense, 45 minutos mais 50 segundos. O árbitro já vai pedir a bola e ao final do jogo está o Antônio Rogério Osório pedindo a bola. Para mim está terminada a partida. Rogério Osório corre atrás da bola. É o final do jogo no Adolfo Konder. Tá aí. Ô, Marcelo, sabe que eu vendo esse jogo no Adolfo Konder, nesse gramado, eu fico rindo até do chororó dos caras hoje, reclamando de alguns gramados. Tem um cucurutinho, uma graminha fora do lugar, os caras reclamam que a bola não corre, que não sei o quê. A bola corria ali, né? Tanto corria que o cara fez, que saiu aquele golaço, ele fazendo... Esse gol do Carlos Roberto, alguns dias antes, num jogo, eu não lembro se foi, eu acho que Corinthians e Internacional, em Porto Alegre, o Zenon havia feito esse gol. Foi Guarani Porto Alegre. 78, então foi Guarani. Quando o Guarani foi campeão brasileiro. Então foi Guarani e Internacional. O Zenon fez um gol desse. A defesa fez a linha burra. Ele, ao invés de fazer o lançamento, ele lançou para ele mesmo. Né? Exatamente. E depois o Carlos Roberto imitou essa jogada do Zenon, mas só que nesse gramado, não era o gramado do Beira-Rio, né? Nesse gramado onde era difícil de jogar.
3-0 para o Guarani. Tem algumas particularidades nessa transmissão, pessoal, que naquele tempo a gente tinha determinação da própria TV Globo, isso aí foi um VT, foi um futebol compacto passado na RBS, tinha determinação você vê que é totalmente diferente do que se faz hoje. O cidadão chutou a bola, vai para a linha de fundo, a determinação da Globo é achar uma forma de não dizer que pela linha de fundo, e pela linha de fundo todo mundo está vendo que a bola foi, né? Que bateu no travessão, todo mundo viu, então tinha que achar sempre uma forma de não escancarar essa definição de final de jogada. Mas eu tenho muita saudade desse momento, que foi realmente um grande momento. E foi o último jogo, o último clássico de Florianópolis, realizado no estádio Adolfo Konder, que depois cedeu lugar para o Shopping Beira-Mar. Pena que o Figueirense que o Avaí não fez um gol ali no clássico. Eu queria medir a intensidade do gol. Renato, você sabe onde é que a gente transmitiu o jogo? A gente transmitiu o jogo sentado botava aquela máquina de VT antiga, né? Que de vez em quando tinha que tirar a fita, era um trabalho, levava quase 1 minuto para trocar a fita, né? E a gente sentava no meio da torcida. Sentava no meio da torcida. Tinha de um lado a torcida do Avaí, no outro lado a torcida do Figueirense, não tinha muita diferença, não. A gente era cercado por torcedores dos dois times. E é verdade que todo mundo respeitava ou de vez em quando tinha uns empurrão ali? Não, respeitava. Não tinha, sempre dava alguma coisa, evidentemente, muito pouco, mas muito pouco. Olha, o Adolfo Konder podia ser considerado o estádio mais seguro do mundo. Porque você levantava o alambrado embaixo e passava todo mundo se quisesse entrar. E os caras não invadiam o Adolfo Konder. Imagina. O cara entrava pelo vestiário. Tem histórias fantásticas do Adolfo Konder. O Mário acompanhou bastante. Eu, inclusive, Marcelo, nessa imagem, eu acho que lá atrás, no primeiro tempo, no primeiro gol do Figueirense, tem a impressão que eu vi o Mário Medalha sentado naquelas raízes do eucalipto, que ele sempre sentava ali para acompanhar o jogo. Não, cabelo comprido, né? Nesse jogo, eu não queria incumpridar muito, mas já que tu falasse, esse jogo foi minha estreia como comentarista de rádio na Rádio Cultura. Olha. Convidado pelo Roberto Alves. Olha. 1110. 1110. Eu trabalhei já na cultura nós já trabalhamos, né, Teles? Nós trabalhamos. Agora é Rádio Rede Divino Oleiro. Eldorado de comunicação, né? Rádio Eldorado. Agora é Rádio Divino Oleiro, pertence à Igreja Católica. Divino Oleiro. Essa frequência. Exatamente. Esse fato aí é marcante, né? O Adolfo Konder, quando eu cheguei aqui, o Adolfo Konder já não existia mais, aquele terreno já estava comprado pelo Kirch, né? E eles estavam começando as sondagens ali para o shopping Beira-Mar, né? É um negócio interessante ali. Bom, mas dito Renato, isso, então, Teles, sinta-se abraçado por nós três. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. E festivamente abraçado por nós três. A gente tem muito orgulho de te ter como amigo, viu, cara? Eu também tenho muito orgulho de tê-los ao meu lado sempre, e com muita gratidão eu digo muito obrigado, porque eu convivo com vocês há bastante tempo, já contei para vocês a minha história de relacionamento com o Mário, com você, com o Renato. Nós somos vizinhos de prédio em Florianópolis, eu e o Renato hoje residindo em Balneário Camboriú, em Criciúma. E nós temos, evidentemente, que preservar sempre esses momentos que a vida nos proporciona, de reunir as pessoas com as quais a gente pode conversar, discutir, trocar ideias e, acima de tudo, respeitar. É verdade. Então tá. Pessoal, vocês querem dizer mais alguma coisa com relação a esse momento legal, importante, emotivo, bonito do aniversário do Teles hoje, ou já podemos partir para o esporte mesmo? Tá bom, já fizemos muito floreio já, né? Né? Tá certo. Eu vou levantar... Mais do que o cara merece. Não, vou levantar a bola. É que não vai sobrar nada para o próximo aniversário, né? Então, aí, enfim. Eu vou levantar a bola para o Renato no seguinte sentido. Nós temos 8 clubes nas 3 séries do brasileiro, né? B, C e D. O melhor colocado é o Criciúma, na B, em 4º lugar. A Chapecoense está em 16º, o Avaí em 18º. Na Série C, o Brusque está em 12º, o Figueirense em 13º.
Tem o Ercílio Luz na D, que é o primeiro colocado, o Camboriú em terceiro e o Concórdia em quinto. Mas a D é mais complicada, enfim. Não sei não, periga o ano que vem a gente ter um clássico na Série C. O que vocês acham? Bom, deixa eu botar uma pimenta nesse negócio aí. O Mário acabou de dizer os lugares de cada um, né? Bom, se futebol está cada vez mais monetizado, nós estamos diante de uma coisa que não se explica, né? Porque nós, Santa Catarina, somos o terceiro estado em arrecadação do país, do tamanho que a gente é. Somos o terceiro estado em exportação e arrecadação de impostos do Brasil. Só está na nossa frente São Paulo e, se não me engano, Minas Gerais. E nós somos o terceiro. Então, para onde é que está indo esse dinheiro que é do futebol cada vez mais? Mas o dinheiro do futebol entra com patrocínio de camisa hoje, que é muito forte, né? O patrocínio master. E os nossos clubes não têm abrangência, né, gente? A gente tem um espectro de quanto na capital? 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Aqui em Criciúma, 250 mil, com a região dá 400 mil. Aí o cara vai lá no Ceará, só a capital já... Então é uma coisa desproporcional. Voltando para o nosso cenário aqui, a gente não tinha combinado nada de falar desse assunto, mas eu hoje abordei, trouxe como tema, porque eu vejo o Criciúma, esse distanciamento que o Criciúma está tendo em relação aos outros, que é a minha opinião, não sei se é de vocês, tende a ser aquele que a Chapecoense tinha alcançado antes daquele fatídico acidente. A Chapecoense tinha tomado conta do futebol de Santa Catarina. E o cenário que eu vejo hoje do Criciúma, com 18 mil sócios, com média de público de 13 mil pessoas, e automaticamente com o time no G4, mas isso independentemente, porque estava na segunda divisão e estava tendo 10, 11 mil. Eu vejo o Criciúma assim como o Joinville fez lá nos anos 80, Figueirense fez aqueles 6 anos na Série A, o Criciúma naquele período de Copa do Brasil, vejo muita possibilidade do Criciúma abrir, dominar o futebol catarinense, o cenário do futebol catarinense nesse período próximo aí. Eu entendo que essa relação que o Marcelo fez a respeito da parte financeira não pode se aplicar ao futebol de Santa Catarina, e o Renato detalhou bem esse aspecto. O que está faltando para nós, outro dia fiz deste assunto um dos meus comentários, é dirigente. Nós estamos numa safra muito ruim de dirigente de futebol, mas muito ruim. Nós não temos nenhuma liderança que possa exercê-la em favor do crescimento do futebol. Eu não sei, não convivo com a administração do Criciúma, não sei se o fruto do Criciúma nasceu de uma boa administração, imagino que sim, porque ela vem calcada numa série de ações, quadro associativo, administração do time, do estádio, com a comunidade, enfim, é uma série de coisas, um conjunto de coisas que acabam tendo repercussão direta no futebol. Nos demais clubes, isso não está acontecendo. Talvez por inexperiência, eu não gosto de dizer que um dirigente não tem competência, não. Ele não tem ainda experiência, porque é preciso, primeiro, aprender a perder, para depois aprender a conviver com sucesso. Eles ainda não aprenderam a perder. A coisa está sendo muito na base do imediatismo, e isso é ruim para o futebol. Eu queria fazer uma colocação para o Renato. Eu tenho a impressão que, antes disso, o Criciúma passou por um mecenas, bem como o Avaí. O Avaí também, não vamos esquecer, passou por um mecenas, que foi o doutor Sunino, né? Não, Mário, é diferente, tá? É bem diferente. Não é mecenas. O que o Criciúma fez, e aí da mão o Teles falou em falta de dirigentes, e eu concordo com ele em gênero, número e grau. O que o Criciúma fez, o cenário de hoje, ele se dá lá quando o ex-presidente Antenor Angeloni assume, faz um contrato com o Criciúma dizendo o seguinte: eu vou gerir por X anos e vou entregar o clube sem nenhuma dívida. Então, foi isso que eu quis dizer, Renato. Não, mas não tem mecenas. Não. Tudo que ele lucrou, ele tirou. Certo? Tirou? Aí veio o Jaime Dalfarra, o Antenor, ele tirou na venda que ele fez, ele vendeu por 20 milhões para o Jaime Dalfarra, a GA.
a gestora. O Jaime Dalfarra vendeu Roger Guedes, tem percentual do Nino, vendeu o Marlon, vendeu um caminhão de jogadores. Ganhou dinheiro e vai ganhar mais quando vender o Nino, né? Então, agora, qual era o compromisso da GA? Todas as ações trabalhistas que o Criciúma tem nesse período é cobrado da GA, não é cobrado do Criciúma. Tanto que o Criciúma ameaçou ficar com os direitos econômicos de alguns jogadores que ele entendia ser dele, e na verdade eram, mas você não pode registrar jogador em nome de pessoa física. Quando o Criciúma reteve os jogadores, ele parou de pagar as ações trabalhistas e trancou a conta do Criciúma. Aí ele falou, ó, vocês cumprem a parte de vocês e eu cumpro a minha. Devolveram os jogadores para ele, ele passou a pagar novamente. Então, as dívidas todas foram para essa pessoa, para essa empresa que era no nome dessa pessoa. Por isso o Criciúma tem saúde financeira, ou seja, o Criciúma, entre aspas, nada mais fez do que antecipar uma SAF. É meu, o lucro é meu, o prejuízo é meu, eu vou tocar do meu jeito. Só que pela sua falta de habilidade, de tato, de sensibilidade, o presidente Jaime afastou o torcedor do estádio Heriberto Wilson. Perdia o jogo, o torcedor reclamava, ele dizia, eu não preciso de vocês, eu que pago a conta, eu não preciso de torcida. E aí o torcedor foi se afastando. Não, Renato, eu concordo contigo, é diferente sim, mas de qualquer forma, o Criciúma teve um suporte, certo? O Avaí, não, o Avaí teve e não soube aproveitar, né? E com outra situação também, né? Porque o Zunino não tirou o dinheiro que ele... Mas o Figueirense teve e não soube aproveitar também. Não, o Figueirense já foi outra história. O Figueirense foi como é que se diz? Negócio feito com picaretas. Tá? Não, mas espera um pouquinho, estou falando antes. Eu estou falando do tempo que o. Sim, antes com o doutor Paulo Prisco também, mas correram com ele do clube, não é isso, Teles? Houve uma rejeição a algumas ações, alguns atos administrativos na época do doutor Paulo Prisco, através da Figueirense Participações, que é quem gerenciava o futebol, gerenciava o clube de uma forma geral. O futebol era gerenciado primeiramente pela CCR, né? E aí eu acho que cresceu o olho primeiro da administração do Paulo Prisco na questão do estádio, e nós já falamos isso aqui, e depois na administração do futebol de outros integrantes que entenderam que se a coisa estava indo tão bem com o Paulo Prisco, poderia ir tão bem com qualquer outro. E aí não foi essa a realidade, e o clube foi caindo aos poucos até entregar para mãos de picaretas. O resumo disso aí é que nós estamos vendo hoje a situação do Avaí e do Figueirense. Independente se foi mecenas, se não foi mecenas, se foi mau negócio, se não foi mau negócio, o problema é que a situação hoje é muito preocupante, né? Por isso que eu brinquei com aquela história. Daqui a pouco nós temos um clássico na Série C, porque eu acho, opinião minha, acho que o Figueirense não consegue subir e o Avaí está muito perto de descer. Nós estamos com problemas bem graves na administração dos clubes e estamos vendo, por outro lado, alguns clubes pequenos melhorando a sua administração. O Hercílio Luz, de Tubarão, é um deles. O Barra, de Balneário Camboriú. O próprio Camboriú. Eu estou meio que apostando, esse final de semana até vou conhecer melhor a forma como está sendo administrado o catarinense, o Santa Catarina, não catarinense, Santa Catarina de Rio do Sul, que é um grupo paulista. Nosso time lá, rapaz, nosso time estive lá conversando com o Berkenbrock, que é quem representa a cidade, né, o ex-bandeira, Carlos Berkenbrock, e o projeto é muito bacana. O Teles tem razão, o pessoal de São Paulo já tem o time pronto, e eles entenderam que é melhor disputar a primeira divisão de Santa Catarina do que a Série A3 do futebol de São Paulo. Então, levando todo o seu corpo técnico e toda a sua expertise para Rio do Sul. Anota aí, esse time vai subir. Ô, Teles, confirma outra coisa. O Barra que tu te referisse, eles já estão em obras, inclusive, com um estádio e um centro de treinamento, não é isso? Perfeito. A margem direita da BR-101, logo depois de Balneário Camboriú, antes de chegar em Itajaí. Legal. Pessoal, nós temos 3 minutos, tá? Um pouquinho mais de 3 minutos. Temos alguma questão interessante ainda para levantar, importante? Assim, eu queria só fazer uma referência ao tênis feminino brasileiro, que passou para as quartas de final do Roland Garros com a
com a Bia Haddad, que é uma façanha que acontece depois de 30 anos, se eu não me engano, que a última 44. tenista foi a Patrícia Medrado, que conseguiu. E o nosso tênis feminino, estou falando nele, sabe por quê? Porque o nosso tênis feminino em Santa Catarina foi por água abaixo. Hoje ele simplesmente não existe nos Jogos Abertos por falta de participantes. O regulamento puniu o tênis feminino pela falta mínima de participantes. Pô, a gente não sabe Que é uma aproveitar pena. nada mesmo, né, cara? Porra. Foi-se o Guga, foi-se o... Onde é que anda o Cruz? Onde é que anda o... O tempo passa, né, Marcelo? O Pô, mas tempo para um passa. pouquinho, passa, mas tem que ter, Não, tem que ter sucessão, Acontece né, o seguinte, nós deixamos passar a era Guga, isso é que é a grande verdade. É. E aconteceu uma série de problemas na Confederação Brasileira de Tênis, certo? Isso, inclusive presidida por catarinense, antes Exatamente. por um paulista e depois por um catarinense. Exatamente. E foi escândalo em cima de escândalo. Numa história, inclusive, que vitimou um ex-colega nosso, comentarista de tênis, era comentarista da Sport TV. O Darcio Campos? Darcio Campos. Dácio, Exatamente. Dácio. Vitimou entre aspas, né, Mário? Não, vitimou entre aspas, claro, claro. Porque tinha um contrato de aluguel de quadras na empresa dele e o clube disse que cedeu gratuitamente. Aliás, o aspecto feminino merece um capítulo à parte para discussões num programa especial. Porque não é só o tênis feminino, não. Várias modalidades do feminino estão praticamente abandonadas. Ou, quando não abandonadas, muito maltratadas. Com exceção do basquete. Mas tem muitas surpresas boas também na área feminina, né? Aliás, o basquete, Mário, o basquete não só no feminino, mas no masculino vai bem, né? É um exemplo de boa administração de federação em Santa Catarina. O melhor exemplo é a Federação Catarinense de Basquete. Nós tivemos agora jogadoras convocadas, jogadoras de Blumenau convocadas para a seleção brasileira. O skate e o surf também está invadido pelas mulheres, e muito bem invadido aqui no Brasil. Vai muito bem, obrigado. O skate. Não, eu quero saber em Santa Catarina. O skate vai muito bem aqui no estado, inclusive. Aliás, tá pipocando. Aliás, esse programa eu não sei porque. Tá pipocando pista de skate em tudo que é lugar em Santa Catarina. Eu não sei porque não tem uma voz feminina nesse programa. Pois é, então. Então, vamos pensar nisso. Pessoal, nós estamos encerrando o programa, tá? E vamos, qualquer hora dessas aqui, estender esse programa aqui com... Em homenagem ao saudoso Internacional de Porto Alegre, gostaria de registrar. Tá certo. Tá bom, pessoal. Comemore sem moderação, tá bom? Olha, O Teles, vou deixar no ar um convite, vamos nos reunir os 4 para comemorar esse aniversário. Fiquem com Deus. Isso. Agora o homem falou, Bidelé. Um abraço para vocês. Obrigado mais uma vez. Um abraço.